dia! Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma live. Seria às 8 da manhã, mas não foi possível. Mas eu estou aqui com o compromisso, com a responsabilidade de compartilhar com vocês mais alguns mitos e verdades concernentes ao abuso sexual infantil. Um tema extremamente importante e fica claro que sem informação não existe prevenção. Então, quanto mais nós nos apropriarmos de toda a informação coerente com relação a esse assunto, melhor para as nossas crianças. Os abusadores estão por aí e se aproveitando da ignorância, da falta de informação para cometer o ato abusivo. Eu já fiz uma live anterior a essa, tá salva lá no meu feed. E hoje eu quero continuar porque existem ainda mais mitos e verdades com relação a esse assunto e não deu tempo de abordar todos na última live. Então a proposta hoje aqui é dar continuidade. E para começar, a primeira, será que é mito ou será que é verdade? Crianças provocam o abuso por causa de um comportamento inadequado. Crianças e adolescentes. Será que é a criança? Será que é o adolescente quem provoca o abuso por conta de algum comportamento inadequado? Bom dia para quem tá entrando agora, sejam bem-vindas. Vocês fiquem à vontade para compartilhar a live com mais alguém, para deixar seu comentário aqui para mim, tá? Pode mandar para mim que eu terei o maior prazer em ler aqui. Será que é a responsabilidade da criança ou do adolescente o abuso sexual por conta de algum comportamento inadequado? Mito. Claro que não. Independente do comportamento da criança, independente do comportamento do adolescente, por mais inadequado que seja, nunca, jamais, sob hipótese alguma, será a responsabilidade da vítima pelo abuso que sofreu. Nós sabemos que, infelizmente, na nossa sociedade, a vítima, seja criança ou adolescente, ela é culpabilizada pelo abuso que ela sofreu. Com relação a abusos sexuais cometidos contra mulheres, principalmente, né, mulheres adultas, as mulheres, por conta aí de todo um preconceito que existe na nossa sociedade, elas são culpabilizadas pelo abuso que sofreram. Mas também as crianças, os adolescentes também, eles sofrem essa culpa, que na verdade não é a culpa deles. A responsabilidade pelo ato abusivo, independente da circunstância, sempre será do abusador, jamais da vítima, jamais. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Não importa o que tenha acontecido, a responsabilidade sempre será do abusador, sempre será do agressor e jamais da vítima. A própria palavra já diz, vítima. Ela foi vitimizada, portanto, ela não é a responsável pelo ato do abuso, ok? A segunda coisa que eu quero trazer aqui para vocês, será que é um mito? Será que é uma verdade?
crianças podem consentir nas atividades sexuais? Bom dia, Cíntia, bem-vinda, que prazer tê-la aqui. Será que uma criança tem estrutura emocional, cognitiva, considerando a fase do desenvolvimento que ela se encontra? Será que ela tem essa capacidade em consentir pelo ato sexual? Não tem. A criança, ela não tem estrutura emocional, ela não tem ainda o desenvolvimento apropriado para consentir com qualquer que seja atividade sexual. Ela não tem ainda nem estrutura físico-química, fisiológica, a biologia dela não está preparada, ela ainda nem possui os hormônios sexuais ativos ainda. Bom dia, Carla, bem-vinda. Então, não, de maneira alguma, a criança ela possui qualquer estrutura que seja para consentir, para deixar, para facilitar qualquer tipo de ato sexual. A criança ela ainda não entende o que é esse ato sexual, o que é essa sexualidade, ela ainda não possui entendimento sobre isso. E exatamente por não ter ainda o entendimento sobre isso, que os abusadores se aproveitam e usam de estratégias específicas para que a criança se envolva nesse ato sexual e abusivo sem se darem conta que estão sendo abusadas. Como eu disse para vocês na última live, bem-vinda, Rose, bom dia. Os abusadores, eles usam da estratégia do emocional. Eles chegam perto da criança, eles vão envolvendo aquela criança ou adolescente, né, emocionalmente, conquistam a confiança daquela criança. Como? De uma maneira muito afetuosa, com muito carinho, se mostrando como sendo o melhor amigo ou a melhor amiga. Lembrando que não são apenas os homens quem cometem os atos de abuso contra as crianças e adolescentes. Mulheres também, em menor frequência, mas também cometem. Então, eles usam essas estratégias de afeto, carinho. E esses toques não são toques bruscos, não são toques violentos, não são toques ruins, pelo contrário, são toques trabalhados, né, no carinho, no afeto, são toques suaves. E em meio a toda essa articulação que eles promovem, eles vão conseguindo abusar dessa criança. A criança, ela entende isso como afeto, como um ato de carinho. Ela não consegue discernir que é um ato abusivo. Então, os abusadores, eles se aproveitam da inocência, da pureza dessa criança e até mesmo do adolescente. É toda uma estratégia. Se eles, bem-vindo, se eles agem de uma maneira mais brusca, mais violenta, a criança ela não vai entender que é um ato abusivo de cunho sexual, ela vai entender como uma violência física. Aí fica muito mais fácil dessa criança contar para alguém da confiança dela o que está acontecendo e, consequentemente, fica mais fácil do abusador ser descoberto, ser denunciado. Por isso que eles usam dessa estratégia do afeto, do carinho, para conquistar a criança, para que ela se envolva nessa situação de abuso sem perceber que está sendo abusada. Ok? Ficou claro isso? Ana, bom dia! Bem-vinda, Ana! Se vocês tiverem alguma questão, quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade, pode mandar aqui para mim. A interação de vocês é extremamente importante
E esse é um assunto indelicado, não é algo assim muito agradável de se ouvir, né? Quando se fala em abuso sexual, principalmente contra crianças e adolescentes, é algo que mexe conosco, causa um desconforto, né? Mas é extremamente importante nós falarmos sobre isso. Quanto mais informação nós tivermos, mais prevenção, consequentemente, nós teremos também. Pode mandar aqui para mim se vocês quiserem compartilhar alguma coisa ou até mesmo perguntar. Fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está chegando de uma maneira clara aí para vocês? Uma coisa que eu quero esclarecer aqui também é que não existe pornografia infantil. Aí você pode, né, me dizer, mas como não, Tati? Se fala tanto sobre pornografia infantil? Obrigada, Ana. Não existe, sabe por quê? Esse termo pornografia infantil é um termo equivocado. Quando nós falamos em um ato pornográfico, é quando os envolvidos consentem com aquele ato pornográfico. A criança, como eu disse agora há pouco, ela não possui estrutura, entendimento para consentir com aquele ato. Ainda que ela esteja envolvida em um ato sexual, ela não tem noção de que aquilo é um ato sexual e abusivo. Então, essa expressão pornografia infantil, ela está equivocada, errada. Não é a expressão mais correta. A expressão correta é abuso e exploração sexual infantil. Que todo aquele material pornográfico que, por exemplo, quando é apreendido na posse de algum abusador, não é um material pornográfico infantil, é um material de exploração e abuso sexual infanto-juvenil, né? Envolvendo crianças e adolescentes. Tá claro isso para vocês? Vocês sabiam isso? Que essa expressão pornografia infantil é errada, é equivocada? Perceba o quanto que a informação, o conhecimento é esclarecedor pra gente? E mais sobre essa expressão pornografia infantil. Essa expressão, ela diminui a percepção da gravidade do crime com relação a crianças e adolescentes. A imagem de nudez e sexo envolvendo criança ou adolescente, por definição, não é consensual, ou seja, eles não consentiram, eles não permitiram, porque eles não sabem, na verdade, do que está se tratando aquela situação. As crianças e os adolescentes, eles não são cúmplices do abuso. E quando se coloca esse termo pornografia infantil, infanto-juvenil, fica subentendido que existe aí um consentimento, uma permissão por parte deles, quando não é verdade. Ficou claro isso? Posso continuar? Sabe qual é o maior mercado da pedofilia hoje? Bom dia, Maria, sua linda, tudo bem com você? Que prazer ter você aqui. O maior mercado hoje de pedofilia é a internet. E a internet, ela facilita muito esse mercado. Um dado muito importante que eu quero trazer aqui para vocês. Em 2023, ano passado, houve um aumento de 70% com relação a imagens de abuso e exploração sexual infantil. Do ano passado para cá, houve um aumento de 70%. Isso é muito.
E os pedófilos e abusadores estão atacando com tudo na internet. Existe uma rede, existe uma máfia de pedofilia que movimenta bilhões e bilhões por ano. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Em 2022, uma central de denúncias recebeu e processou 111.929 denúncias de pornografia infantil envolvendo mais de 40 mil páginas na internet. Bom dia, mamãe da Tonton, beijo pra Tonton, bom dia, Larissa, bem-vindas. Então existe uma máfia por trás disso gigantesca. O acesso a material de exploração sexual infantil na internet, ele é muito fácil, ele é muito acessível. Infelizmente. A maioria dos casos de abuso é denunciado imediatamente? Será? O que vocês acham? Será que a maioria dos casos, quando acontecem, são denunciados imediatamente? Bom dia para quem está entrando agora, seja bem-vinda. Pasmem vocês, apenas 10% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes são denunciados. Apenas 10%. E existe aí um fator que explica isso. Infelizmente, a maioria dos casos de abuso contra crianças e adolescentes acontecem no meio intrafamiliar. O que isso significa? Significa que quem comete esse crime são os parentes mais próximos. Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, cuidadores, padrasto, madrasta. Existe um índice muito grande de abusos que acontecem dentro da família. E a vítima, ela se sente coagida em denunciar exatamente por isso. Imagine a confusão que fica na cabeça de uma criança, de um adolescente que é violado, abusado por quem ele ama. Como denunciar uma mãe, como denunciar um pai, como denunciar um tio, um avô, uma avó, uma tia, uma prima, um padrasto, uma madrasta. É muito mais difícil por conta dos vínculos afetivos que envolvem aquela situação. E não é apenas uma questão de vínculo afetivo, emocional que está ali envolvido. Existe em muitos casos também uma questão financeira, onde a vítima ainda se vê preocupada em denunciar porque o abusador é o arrimo financeiro daquela família, é o provedor daquela família. Se o meu pai, por exemplo, for preso, quem vai sustentar a minha casa? Se eu denuncio, os meus pais, eles vão se separar, porque é a minha mãe quem é a minha abusadora. Então, tudo isso passa pela cabeça da vítima. E esses fatores, infelizmente, se tornam impeditivos para que a denúncia aconteça. Por isso que apenas 10% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes são denunciados. É muito pouco, infelizmente. Aí eu pergunto também para vocês, será que é preciso ter provas para denunciar um crime de abuso, um ato de abuso contra crianças e adolescentes? Será que você, precisamos ter provas concretas para denunciar um ato de abuso contra criança ou adolescente? Já respondo que não. Você não precisa ter provas, basta a suspeita.
houve uma suspeita de abuso, você tem a liberdade de, por exemplo, denunciar anonimamente no Disque 100. Você pode recorrer ao Disque 100, você pode recorrer ao Conselho Tutelar, você pode simplesmente fazer uma ligação para a delegacia, tem o CRAS, tem o CREA. São várias possibilidades. A mais divulgada é o Disque 100. Você liga, você não precisa se identificar, você só expõe a situação. Ah, mas Tati, é só uma suspeita, eu não tenho prova, isso é muito sério. Sim, é muito sério. Só que a suspeita é o suficiente. Porque se você fica se prendendo a esse fator, eu não tenho prova, eu não tenho certeza se é ou se não é, pode ser que tenha uma criança ou um adolescente aí, por conta da sua dúvida, que está sendo abusado. Um crime está acontecendo. E eu também quero deixar aqui claro que a omissão também é crime. Então não seja omisso, não seja covarde frente à possibilidade de um abuso. É muito melhor que aconteça uma denúncia sem que de fato esteja acontecendo um abuso, do que está sim acontecendo um abuso e a pessoa não denuncia porque ela não tem provas, ela não tem certeza. A sua dúvida pode custar a vida de alguém. A sua dúvida pode custar a vida de uma criança, de um bebê ou de um adolescente. Sim, porque os bebês, infelizmente, também são abusados. E hoje, prestem bem atenção, hoje os abusadores, os pedófilos, eles estão tão espertos com relação à denúncia que eles preferem abusar de bebês, porque os bebês, eles não verbalizam, né? Bebês, por exemplo, abaixo de 2 aninhos, eles ainda não conseguem se expressar verbalmente. Principalmente os mais novinhos, aqueles que têm meses, apenas meses de idade. Essas são as vítimas preferenciais hoje dos abusadores e pedófilos, porque eles não têm condições de comunicar verbalmente que estão sendo abusados. Porém, ainda os bebês que sofrem abusos, eles vão comunicar de alguma forma que eles estão passando por abuso, ainda que não verbalmente, ainda que não seja da maneira verbal. Como? Através de mudanças abruptas no comportamento. Mudou o comportamento de uma maneira drástica no bebê? É suspeito. Fique atento. O bebê que era muito calminho, de repente está muito nervoso, muito estressado, chorando muito, vai para o banho e chora demais na hora do banho, na hora da troca, por exemplo, chora demais. Esses são sinais de um possível abuso. Nós temos que ficar atentos a qualquer mudança de comportamento, seja no bebê, seja na criança e nos adolescentes também. Não denunciar e ser cúmplice do abuso de uma criança ou adolescente também é crime. Crime passível de prisão. Será que as vítimas que sofrem abuso sempre recebem apoio quando o abuso ele é denunciado? Nem sempre. E esse apoio, infelizmente, ele começa a faltar desde a família. Quantas crianças, adolescentes que verbalizaram para alguém que confiavam que estavam passando por abuso e não tiveram o apoio que precisavam? Onde a família, infelizmente, foi a primeira que não acreditou. E esse não acreditar faz com que o abuso ele se prolongue, ele continue e traumatize ainda mais essa vítima. Porque aqui
eu quero deixar bem claro, como psicanalista, que o ato abusivo, o abuso sexual, ele é traumatizante na grande maioria das vezes. Há exceções? Há, mas na grande maioria das vezes, o abuso sexual ele vai traumatizar a vítima e deixando sequelas, provavelmente para o resto da vida, se não for tratado em terapia, em análise. E quando a vítima ela denuncia, ela conta para alguém da confiança dela e essa pessoa não acredita, isso pode se tornar ainda mais traumático do que o próprio ato do abuso. Então preste atenção. Se alguma criança ou adolescente verbalizar para você que está acontecendo alguma coisa, acredite nas palavras dessa criança ou desse adolescente. Acredite. Ah, Tati, mas as crianças, elas mentem, as crianças fantasiam, as crianças mentem até mesmo para chamar atenção. Você sabia que apenas 6% das crianças que falam, que estão passando por abuso, está mentindo? Apenas 6%. Pode acontecer? Pode, mas é uma possibilidade muito baixa. Quase 100% das vezes, quando a criança verbaliza que ela está passando por algum tipo de abuso, é verdade. Então, acredite. Dê voz para essa vítima, credibilize, porque se não acreditar pode ser ainda mais traumático e o ato abusivo pode continuar e pode até acabar com a vida dessa vítima. Quantas crianças e adolescentes que chegaram a óbito por conta do ato sexual abusivo? Tem um caso, eu não sei se vocês se lembram, de um bebê de apenas 27 dias, se eu não me engano. Esse bebê morreu. Ele foi abusado e infelizmente veio a óbito, O corpinho não deu conta. Então existem casos onde chega o extremo da vítima morrer, onde o ato abusivo é fatal para aquela vítima. Mais uma pergunta para vocês. Será que apenas meninas são vítimas de abuso sexual? Bom dia, Imaculada, bem-vinda. Bom dia, Marcela. Será que apenas meninas são vítimas de abuso? Vou passar aqui um dado para vocês estatístico. Em cada 4 meninas, uma está passando por abuso sexual. E em cada 10 meninos, de 6 a 10 meninos, um está passando por abuso. E isso até os 18 anos. Olha só, é muito alto a prevalência. Até os 18 anos, de cada 4 meninas, uma até os 18 anos vai passar por abuso sexual. E até os 18 anos, de 6 a 10 meninos, um vai ser abusado sexualmente. Você acha pouco? Isso não é pouco, isso é muito alto, o índice. E existe também uma cultura machista extremamente equivocada com relação aos abusos cometidos contra meninos, onde, principalmente adolescentes, onde a sociedade ela enaltece isso. Houve um caso de uma professora que ela beijou o aluno de 14 anos na boca e sim, é um ato abusivo. Sim, é um ato abusivo. E isso foi enaltecido aí, quando caiu na mídia, onde muitas pessoas, até mesmo outros adolescentes, nossa, eu queria que tivesse acontecido isso comigo, na minha época não era assim, queria eu, que a minha professora tivesse feito isso comigo. Então isso, infelizmente, é uma cultura extremamente equivocada, onde se enaltece um ato abusivo contra um adolescente só porque veio por parte de uma mulher.
Olha só a que ponto a nossa sociedade chegou. E mais um dado que eu quero trazer aqui para vocês. As crianças e os adolescentes, se eles quiserem, eles podem evitar a exploração sexual, o ato de abuso sexual. Será? Tem muita gente que pensa que sim, tem muita gente que, como eu disse para vocês, eles responsabilizam a vítima, a criança ou adolescente. Será que eles possuem condições de evitar o abuso, o ato sexual abusivo, aquela exploração sexual? Não, eles não possuem essa capacidade. Por vários fatores. Se for uma criança muito pequena, ela não vai entender o que está acontecendo, ela é envolvida muitas vezes pelo afeto, pelo vínculo que ela tem com um abusador. Esse abusador, ele não usa também só a questão do afeto, do carinho para conquistar. Existem alguns abusadores e pedófilos que são intimidadores, eles ameaçam a vítima, eles falam que se elas denunciarem, ele vai matar o pai, vai matar a mãe, vai matar alguém da família ou vai matar a vítima. Então existe aí ameaça, existe coação. Tudo isso faz com que a vítima ela se veja paralisada frente ao abuso, coagida, amedrontada, e ela não consegue verbalizar, contar para alguém, denunciar por conta do medo. As vítimas ficam apavoradas, elas não têm estrutura para lidar com a situação, crianças e adolescentes, e por isso elas se calam verbalmente. Mas toda vítima de abuso, seja criança ou seja adolescente, ela vai expressar aquilo que ela está passando de alguma forma. Ela vai comunicar aquele abuso de alguma forma. Então, se atentem a mudanças de comportamento que são muito drásticas. Nossa, fulano mudou muito o comportamento. Atenção a essas mudanças de comportamento. Essas mudanças de comportamento podem estar, sim, comunicando algum tipo de abuso. Pode ser, sim, um abuso sexual. Um dos maiores erros da sociedade hoje é quando percebe alguma mudança no comportamento da criança ou do adolescente, considerar o abuso como última opção. O abuso sexual ele tem que ser considerado como a primeira possibilidade. Olha, Tati, você está exagerando. Não, nós não podemos descartar a possibilidade do abuso. Se considera-se tantas coisas, é birra, é falta de educação, é falta de limite, é falta de disciplina. Se é um adolescente, tá naquela fase da rebeldia, se considera-se tanta coisa, menos a possibilidade de um abuso sexual. A possibilidade do abuso tem que ser elevada como primeira opção. Nós temos que ser extremamente categóricos com relação a isso, porque senão nós seremos omissos frente a um abuso que pode estar acontecendo muito próximo a nós. E para finalizar, eu quero aqui reforçar que o ato do abuso sexual, seja contra criança ou contra adolescente, pode traumatizar de uma maneira tão profunda que essas sequelas serão vistas até na vida adulta. Uma pessoa, uma criança ou um adolescente que sofreu abuso sexual pode ficar tão traumatizado que ele terá a vida comprometida em várias áreas ou em todas as áreas ao longo de toda a sua vida. É aquela criança, adolescente que vai chegar na vida adulta tão traumatizada por conta do abuso, que vai ter uma vida limitada, que vai ter dificuldades nos relacionamentos interpessoais, vai ter dificuldades no trabalho,
mais uma série de dificuldades. Pode comprometer o cognitivo, pode levar a desenvolver uma série de transtornos, seja da ordem do humor ou da personalidade, enfim, pode comprometer, afetar de uma maneira muito séria. Por isso que eu quero convidar vocês que estão aqui, que querem aprender um pouco mais sobre traumas emocionais, a participar comigo de uma aula gratuita, extremamente gratuita, que será ao vivo pelo Google Meet. Como que você faz para participar? Me manda uma mensagem, um comentário, me chama no direct que eu vou te adicionar a um grupo lá no WhatsApp e esse grupo vai receber o link para essa aula. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre traumas emocionais, me chame que eu adiciono você nesse grupo. Terei o maior prazer em ter você comigo nessa aula, certo? Muito obrigada a todos que permaneceram aqui até agora. Obrigado a quem passou por essa live. Vou deixar a live salva sim lá no feed. E eu pretendo voltar para continuar essa conversa com vocês, esclarecendo muitos mitos que permeiam a questão do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Não se esqueçam, sem informação, sem educação, não existe prevenção. Preste atenção na sua criança, valide aquilo que a sua criança diz, aquilo que a sua criança sente. Muito obrigado e até a próxima.